em duas partes. Bem, agora está gravando, né? Muito bem. Então, uma aulinha de coesão textual. Boa noite a todos. E é um tema, né? Coesão, elementos coesivos de sequenciação, é um tema relacionado a texto, tá? A gente vai ver que há uma abordagem gramatical, mas a gente consegue entender isso de uma forma instrumental, tá? Resolvendo questões e tal. E a coesão textual, ela se divide em duas partes. Existe a coesão referencial, né? Na aula passada, nós chegamos a comentar alguma coisa, né? Sobre essa coesão referencial, ali quando eu falo dos anafóricos, catafóricos, tá? E hoje, especificamente, essa coesão sequencial são os conectores, né? Então, quando eu falo conectores, estou falando basicamente de quem? Das conjunções e das preposições. Então, deixe-me ver, há muita gente aqui. Muito bem. Então, olha o que eu separei. Na apostila que você recebeu, meu amigo do Mel está aí. Então, eu separei para vocês, tá aí, valores semânticos das conjunções subordinativas. E nós temos as conjunções subordinativas. Então, são 9, tá? Na verdade, 10 se a gente contar com a conjunção integrante. Mas a conjunção integrante, ela não é dotada de sentido. Então, as que vão realmente fazer, quando eu falo em semântica, né, estou falando de sentido. Tá? Então, aí nós temos as conjunções, as causais. Então, antes de começar já resolvendo questões, é importante a gente passar um pouquinho aqui por essas conjunções. É importante que você memorize essas conjunções. Tá? Então, nós temos as causais. Nós temos porque, pois, porquanto, visto que, já que, como, cuidado com como, já vou até destacar aqui o como, porque você vai perceber que a conjunção como, ela joga em várias posições. Pode ser causal? Pode. O que? Cuidado com a expressão na medida em que, tá? A expressão na medida em que traduz também a ideia de causa. Cuidado para você não confundir na medida em que é diferente de a medida que. A medida que a gente vai ver mais adiante traduz uma ideia de proporção, na medida em que a ideia de causa, tá? Então, cuidado. Haja vista que e o se. Esse se também pode traduzir uma ideia de causa, tá? Então, se eu falo assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, visto que Deus é por nós, né? Como Deus é por nós, olha o como. Quem será contra nós? Então, tá aí a ideia de causa. Uma informação interessante sobre a causa, vou colocar aqui na frente, é o seguinte, observação, é que a causa sempre apresentará, então é importante a gente entender isso aqui, a causa sempre apresentará anterioridade temporal. Como é isso? Temporal. Quer dizer, a causa sempre ocorre antes, né, da consequência. Primeiro a causa, depois a consequência, tá? Então anote isso aí. Voltando lá. Além das causais, hoje o slide acho que está um pouco mais rápido, deve estar dando aquele delay. Aí nós temos as comparativas. Ideia de comparação, né? Bem óbvio isso, né? E quais são as comparativas? Mais do que, menos do que, tão quanto, tão como, tanto quanto, assim como, e vou destacar também a conjunção como. Então, observem bem que o como também apareceu aí nas comparativas, tá? Então, como que eu vou saber se é comparativo ou se é causal? É o contexto. Então, vou colocar aqui, ó, como. Como.
pode ser causa, pode ser comparação, já vou adiantar, ainda pode ser conformidade e ainda em uma correlação de não só como também mas não sai aqui. Também vai traduzir uma ideia de adição. Olha que interessante. Então, cuidado. Tá? Você vai ter de memorizar as conjunções? Sim, mas vai ter de entender o sentido delas, tá? Ok? Todo mundo aí? Maravilha. Voltando lá. As concessivas. Gente, as concessivas são as recordistas em prova, né? Sempre há. Eu vou destacar aqui quais são as mais importantes. A ideia é de concessão. Não disse nada, né? Então, é interessante você entender que a ideia de concessão é mais ou menos assim, ó, quando você tinha tudo para dar certo, aí deu errado. Isso é concessão. Ou então, tinha tudo para dar errado, aí deu certo. Isso é concessão. Por exemplo, imagine alguém que estudou muito. Aí eu falo, embora tivesse estudado muito, não foi aprovado. Perceberam? Houve uma ideia de exceção, de ressalva aí. Quais são as conjunções? Acompanhe comigo. Aí nós temos embora, conquanto, observe que conquanto, e eu já vou destacando as mais importantes. Embora, conquanto, cuidado com conquanto, porque como a gente não usa no dia a dia conquanto, tá? E ela pode aparecer na sua prova. E no obstante, está até entre aspas, na verdade é um neologismo. Não utilize e no obstante no seu texto. Mas se aparecer em uma prova, você já sabe que a ideia é de concessão. Não obstante, muito importante, vou falar sobre ela lá na frente, até mesmo porque ela vai jogar em outra posição, e, nesse caso, com o verbo no subjuntivo. Com o verbo no subjuntivo. Apesar de que, também já vou destacar, apesar de que, muito importante, aí nós temos se bem que, mesmo que, posto que, ainda que. Cuidado com essa expressão adverbial, perdão, com essa expressão prepositiva em que pese. E a pronúncia é essa mesma, tá, gente? Há alguns que falam em que pese, só que o timbre é fechado. Vou colocar um acento aqui, ele não existe. Vou colocar entre aspas, só para você entender que o timbre é fechado. Em que pese as dificuldades, nós não vamos desistir, tá? É uma concessão. Temos ainda por mais que, por pior que, a despeito de que, sem embargo, nem que, sem que e malgrado. Todas traduzindo uma ideia de concessão. Claro que nas frases você vai entender isso melhor, tá? E vamos adiante. Vou passar aqui. Ideia de condição. Aquela que é basilar, mais comum na área das condições, é o se. Né? Então, se você estudar, você será aprovado. Além do se, nós temos a menos que, caso é recordista, né? Então cuidado com o caso. Caso sempre vai ser condicional. Contanto que, sem que, se não, a não ser que, exceto se, salvo se e, olha essa aqui, gente, cuidado com ela. Desde que. Desde que, com o verbo no subjuntivo, vai traduzir a ideia de condição. Tá? Então, você será aprovado desde que estude a ideia de condição. Tudo bem? Estou acompanhando bem? Maravilha. Vamos lá. Conformidade. Ideia de conformidade. Nós temos as conjunções conformativas. E quais são elas? O como eu já havia falado, o como vai ser, joga, né, em 4 posições.
A palavra como, na nossa língua, ela tem 11 classificações diferentes. Mas como conjunção, ou ela vai ser causa, ou vai ser comparação, ou vai ser conformidade, ou vai ser adição. A ideia de soma, tá? A gente vai encontrar essa conjunção aí nos textos. Conformativo, então nós temos como, conforme, segundo e consoante. E um que isolado também poder traduzir a ideia de conformidade. No caso das consecutivas, é interessante que até um mnemônico. Mas antes, quais são as consecutivas? Aquelas que vão traduzir a ideia de consequência. Então nós temos tão que, tanto que, tamanho que, tal que. Além dessas, de forma acidental, poderiam aparecer aí de sorte que, de modo que e de maneira que. O mnemônico a que me referi é esse aqui, ó. Então vai ser interessante, nunca mais você vai se esquecer disso. Então nós temos um T bem grande. Vou colocar aqui um T grande. Nesse T, eu vou colocar o seguinte, ó. Tal, tanto, tão e tamanho. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tamanho. Mais que igual consequência. Tá, mas qual é a brincadeira aqui? Depois do tesão, vem a consequência, né? Essa aqui só para os maiores, né? Então, aqui é interessante. Então, a gente vai encontrar, tá? Então, tal que, tão, ó, tal que, tanto que, tão que, tamanho que, mais o que? Traduzindo a ideia de, bem, vai traduzir a ideia de consequência. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer, Gilber falou tanto, olha o tanto, falou tanto que, e o que vai vir na sequência? A consequência. Então, Gilber falou tanto que ficou rouco. Ou então eu posso dizer, tal foi o problema que não vimos solução. Ou, ela é tão bonita que todos a admiram. Então, depois. E detalhe, às vezes a banca só destaca a segunda parte, que ficou rouco. Tá? Não destaca a primeira. Mas aí você já vai identificar tal que, tão que, tanto que, tamanho que. Na sequência, nós temos uma consequência. Estão acompanhando, né? Maravilha. Então, tá, estão aí as consecutivas. Temporal, gente. Ideia de tempo. Tempo. Quais são as temporais? Nós temos o quando, é a base lá, sempre traduzindo ideia de tempo. Enquanto, sempre que, assim que e o mal. Olha o mal, traduzindo ideia de tempo. Quer dizer, ele mal chegou, já saiu. Depois que, eis que, cuidado com eis que, alguns utilizam, principalmente no meio jurídico, eis que, como se fosse causa. Todos se levantaram, eis que o juiz entrou na sala. Não, todos se levantaram, eis que o juiz entrou na sala. Não é porque o juiz entrou na sala, e sim quando o juiz entrou na sala. Cada vez que, observe que aqui apareceu de novo, desde que. Só que observem que desde que agora é com o verbo no indicativo. Então, vou sistematizar isso para vocês. Então, vou sistematizar. Desde que. Desde que. Com verbo no subjuntivo. Desde que vai ser condição. Desde que com verbo no indicativo,
Outra coisa, né, gente? Sem o delay, né? Outra vida. Com o verbo no indicativo, traduz ideia de tempo. Tempo. Então é isso mesmo. Por exemplo, você será aprovado. Vou colocar aqui, ó. Você será aprovada. Aprovada. Aí eu digo assim, ó. Vírgula facultativa. Desde que estude. Estude é verbo no subjuntivo. Isso quer dizer, desde que estude, é a condição para a sua aprovação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Condição. Porque o verbo está no subjuntivo. Isso aqui é um subjuntivo. Mas eu também poderia ter dito o seguinte. 2. Desde que ela chegou, não para de copiar. Isso mesmo. Então, agora chegou. Observe que esse verbo está no indicativo. Indicativo. Se o verbo está no indicativo, não tenha dúvida. Esta oração, introduzida por desde que, vai traduzir a ideia de tempo. Tempo. Então, é importante eu entender esses detalhes, tá? Muito bem, vou continuar. Na verdade, eu tinha pulado aqui, né? Condição, conformativa, consequência. Vamos adiante. Final, ideia de finalidade. Então, nós temos a fim de que, e observe, gente, a fim de que, sempre com a fim separado. Em prova, a fim junto, entenda isso. Via de regra está errado, porque a gente não usa, não é comum a gente usar a fim junto. Porque a fim junto, vou colocar aqui em cima, a fim junto é de afinidade. E o afim separado é de finalidade. Ah? Vocês estão me ouvindo, né? Apareceu uma mensagem aqui, porque eu estou com o microfone. Bem, finalidade. Então, nós temos a fim de que, para que... Perguntando se vai ter curso online. Sim, em breve. Em breve, teremos sim. Estamos apenas começando, tá? Vai dar tudo certo. A Lilian chegando, bem-vinda, Lilian, e vamos que vamos. Proporção. Nós temos isso aí. Proporção. A ideia de proporcional e ideia de proporção. Quais são elas? Aí nós temos a proporção que, essa aqui é a base lá. A medida que, cuidado para não confundir a medida que com na medida em que. Falamos sobre isso. Não se esqueça. Vou abrir aqui, só para deixar bem claro, gente, ó. Na medida em que a ideia de causa. Para você não errar, a medida que a ideia de proporção. A ideia de proporção. Tá? Não confunda essas duas aí. Vou voltar a tela assim, Maurício. Aqui, nessa aqui, né? Isso. Sou escravo de vocês. Por opção. Isso. Anote aí. Gente, esse tema é bem interessante. Estou indo bem tranquilo com vocês. É um tema muito importante.
Sempre cai em prova. Professor, eu não sei o que estudar. Estude as conjunções, tá? Estude os conectivos, sempre vão ser importantes, tá? Acredite. Posso avançar? Vamos lá. Parece que só a mulher aí, né? As mulheres estão dominando, já dominaram o mundo, né? Maravilha. Isso. Voltar à primeira tela? Tá, volto. Isso. Essa aí, tô voltando. Gente, esses conectivos aqui estão todos naquela apostila que foi disponibilizada no grupo de vocês, tá? Eu só estou sistematizando aí as mais importantes. Então, olha aí o como, né? Falamos do como. Eu imagino que você está aí com o seu caderninho também fazendo suas anotações. É assim que se estuda. Posso avançar? Vamos lá. Então, falando das proporcionais, principalmente a proporção Q e a medida Q. Cuidado com elas. Vou avançar. Então, nós falamos das 9, né? Então, só para você não se esquecer, então nós temos assim, ó, são 6 Cs mais PTF. Aí você pode brincar com isso aí. FTP e tal. Então, são 6 Cs. Vamos recapitular? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas esse PTF eu brinco com pai tem filho ou filho tem pai. Então vamos ver se vocês assimilaram. O C, um deles é de causa. O outro C é de condição. Outro C é de conformidade. Outro é de consequência. Você se lembra lá da brincadeira do tesão? Depois do tesão, tal que, tão que, tanto que, tamanho que, vem a consequência. Temos também o quê? Um C de comparação. Comparação. Tá faltando mais um. A de concessão. Uma dica é você tentando completar as causas, já que, visto que, uma vez que. Tenta o máximo que você conseguir. Faltou? Vai lá na listinha, dê uma coladinha, depois tente completar. O P, vou completar aqui, ó. Proporção. À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais, menos, ao passo que. O T é de tempo. Então, nós temos, ó, tempo, ou temporal, e o F de final, traduzindo uma ideia de finalidade. Finalidade. Tá? Então, olha aí, esse 6Cs PTF. Nesse PTF, você criou aí uma frase, alguma coisa ou não? Nada? Vai brincando. E nesse C, você pode até brincar. Deixa eu ver se vai dar certo. CCRE, CC. Não, ficou faltando um, né? Quase deu. CCRE, CC. Ok? Posso avançar? Ótimo. Vamos lá. Aí nós temos algumas formas reduzidas. Formas reduzidas. Por que reduzidas? Porque eu vou tirar o que e vou colocar o verbo no infinitivo. Então, em vez de usar para que, a fim de que, eu tiro o que e coloco o verbo no infinitivo. Também muito comum em prova. Exemplo, eu falo assim, ó. Estamos aqui. Estamos aqui para e uso o verbo no infinitivo. Vou diminuir um pouquinho para caber aqui. Aí eu digo assim, ó. Estamos aqui para aprender. Então, para aprender, você já entendeu. Traduz a ideia de finalidade. E às vezes ela pede para você desenvolver. Estamos aqui para aprender
Estamos aqui para que aprendamos, né? Então, vou colocar assim, ó, uma outra cor. Para que, a forma desenvolvida, para que aprendamos. Aprendamos. Essa seria a forma desenvolvida. Então, quando ela pede para substituir uma pela outra, na verdade, o que ela está pedindo é uma forma de paráfrase, tá? Uma forma de paráfrase. Essa aqui é muito batida. Você deve se lembrar da propaganda lá do Sorridor, lá do Dorflex. A persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então, a mais infinitivo, ideia de condição. Essa aqui é interessante. Por mais infinitivo. Cuidado com ela. A ideia de causa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por mais infinitivo. Por falar a verdade. Por falar a verdade, vírgula. O réu não foi condenado. Condenado. Então, aqui eu usei a expressão por mais infinitivo. A forma desenvolvida seria porque falou a verdade. Perceberam? Então, porque falou a verdade, o réu não foi condenado. Aqui, só para não confundir. Tá? Calma. Aqui não. Tá? Então, essa aqui traduzindo a ideia de causa. Causa. Opa, onde eu fui? Causa. Ótimo. Continuando. A fim de mais infinitivo, nós já mencionamos lá em cima, né? Ideia de finalidade. Estamos aqui a fim de aprender. Tá? Ideia de finalidade, a fim mais infinitivo. Continuando. Essa aqui, ó. Ao mais infinitivo. Você se lembra da plaquinha do banheiro, né? Você se lembra. Ao terminar de descarga. De descarga. Vou desenvolver. Vou usar o quando. Como ficaria? Acompanhe. Quando terminar de descarga. Perceberam o que está acontecendo? A ideia é a mesma. A ideia de tempo. Está aqui. Tempo de descarga. Tudo bem? Então, qual a diferença? Mesmo sentido. A diferença aqui é que uma forma é reduzida de infinitivo e a outra forma é desenvolvida, né, por causa aí do uso da conjunção. Estão acompanhando? Ótimo. No caso dessas 6, sem mais infinitivo, nós temos 3 ideias diferentes. Ou vai ser condição, vou destacar aqui para vocês, ou vai ser condição, ou vai ser concessão, ou vai ser modo. Por exemplo, ela saiu sem falar com ninguém. Então, sem falar com ninguém é um modo como ela saiu. Quer dizer, ela saiu à francesa, sorrateiramente. Concessão, sem estudar, conseguiu nota máxima. Houve aí um contraste, né? Uma ressalva. E se estudar, sem estudar, você não será aprovado. Então, houve aí uma ideia de condição. Estão acompanhando, né? Muito bem. Então, gente, nessa primeira parte, nós temos as adverbiais, né? São as orações subordinadas. Lembrando que, de acordo com a NGB, quer dizer, Nomenclatura Gramatical Brasileira, tanto modal como locativa não vão estar lá presentes, tá? Então, elas não vão estar na gramática de forma oficial, tá? Elas não constam na gramática da NGB de forma oficial, ok? Esta é a primeira parte. Vamos à segunda parte. Aí nós temos os valores semânticos das conjunções coordenativas.
Antes de falar das coordenativas, deixe-me falar um pouquinho das orações coordenadas. Isso aqui vai ser interessante. Olha para cá, vamos lá, olha aí na tela. Então, nós temos orações coordenadas. E o que é uma oração coordenada? São orações independentes sintaticamente. E estas orações independentes sintaticamente, elas se classificam em, vou abrir aqui uma chave, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Não entendi. Calma que eu explico. Existe um termo grego chamado síndeto, que quer dizer, síndeto é uma conjunção coordenativa. Vamos falar sobre elas. Então, se eu tenho uma oração que é independente, ela é coordenada, sindética, quer dizer, ela vai vir com conjunção, com síndeto, com conjunção. Ao passo que as assindéticas, esse A é um prefixo grego de ausência, de negação. A assindética quer dizer sem conjunção. E com relação às sindéticas, aquelas que vão vir com conjunções, vamos ver quais são essas benditas conjunções. Vou mudar de tela, posso? Ainda bem que estamos animadíssimos nessa noite de sábado, né? Olha aí, maravilha, revisando essa matéria. Isso vai estar de alguma forma na sua prova. Só os fortes estão aí. Então, nós temos valores semânticos das conjunções coordenativas. Então, aquelas que vão traduzir a ideia de soma, as aditivas. Quais são elas? E eu vou destacar as mais importantes. Então, nós temos e, mais importante é que o e, o nem, vou destacar o nem, e não, e, nem, que. Observe bem essa correlação. Cuidado com essa correlação. Não só. Esse só equivale a somente, apenas. Mas, olha o mas aditivo, que equivale a como. Como também. Mas ainda, também traduzindo a ideia de soma, e o tampouco. E o tanto quanto, tá? Tanto quanto. Vamos entender isso melhor. Vou abrir aqui uma tela. Aí eu digo o seguinte, ideia de soma. Eu digo assim, ó, ela trabalha e estuda. Observe que são duas orações. Oração 1, ela trabalha. Eu poderia simplesmente dizer, ela trabalha. Mas eu disse que ela trabalha e ela estuda. Esta primeira oração, que está sem conjunção, eu vou chamá-la de oração coordenada assindética. Por quê? Sem conjunção. A segunda, eu vou chamá-la de oração coordenada, agora ela é sindética, e esse e está traduzindo uma ideia de soma. Sendo assim, esta segunda oração vai ser aditiva. Agora, entenda isso aqui. Quadrix adora cobrar esse tipo de brincadeira. Eu posso reescrever esse mesmo trecho da seguinte forma. 2. Ela trabalha, ponto. E estuda.
Olha o que eu acabei de fazer. Transformei duas orações coordenadas em dois períodos coordenados. Ainda posso fazer o seguinte. 3. Eu posso dizer que ela não só, vou dizer assim, ó, ela não só trabalha, não só trabalha, lembrando que este só equivale a apenas, posso substituí-lo por apenas, esse só equivale a somente. Ela não somente trabalha, como, aí eu vou usar assim, ó, mas, este mas equivale a como. Há pouco eu falei que existe um como com valor aditivo. Então, esse mas equivale a como. Então, ela não só trabalha, como posso apresentar aqui um conectivo também, enfatizando aqui a minha soma. Então, ela não só trabalha, mas também, como também, estuda. Tá? Então, olha aí o que está acontecendo. Tá? Aqui, na verdade, houve uma correlação. Temos aí não só, mas também. Foi o que nós vimos há pouco. Dê print na tela e depois passe isso para o seu caderno. Vai ser importante. Vamos avançar, gente. Temos muita coisa para hoje. Oposição. Recordistas em prova, tá? Cuidado com as adversativas. As adversativas vão traduzir uma ideia de oposição, de contraste, de quebra de expectativa. Quais são elas? Mas, vou destacar aqui as mais importantes, mas, vou botar aqui, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, o e, pode traduzir ideia de adversidade ou de oposição, entretanto, só que, senão que, e observe quem apareceu aqui, gente. Vou dar uma coisa especial para ele, para esta conjunção, que é não obstante. Agora, olha que interessante. Precisamos de uma tela auxiliar. Então, observe o que vai acontecer aqui. Não obstante. Vai jogar em duas posições. Importante a gente entender isso. Então, não obstante, vai ser adversativa quando o verbo vier, vou colocar assim, ó, com verbo no indicativo. E, não obstante, pode ser concessiva. Concessiva com verbo no subjuntivo. Estou anotando? Anote essa informação que ela vale ouro. Não obstante, pode ser o quê? Adversativa, com verbo no indicativo. Não obstante, pode ser concessiva, com a ideia de concessão, mas um verbo tende a aparecer no subjuntivo. Vamos ver isso nas frases, vamos ver isso nas questões. Vai dar bom, acredite. E vamos que vamos. Vou continuar. Alternativa. E os exemplos, né? Não estou lendo aqui os exemplos, mas eles estão aqui na frente. A garota não estuda nem trabalha. Olha o nem. Fui procurá-lo várias vezes, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Eu vou desenvolver um mnemônio para vocês aqui das adversativas, tá? Daqui a pouco. Ideia de escolha, alternância, tá? Exclusão, nós temos ou, quer, ora, seja, já, já. Exemplo,
Ou você estuda, ou você trabalha. Uma coisa ou outra. É alternância. Aquelas que vocês vão usar na redação de vocês. Eu sempre digo que em uma redação com 4 parágrafos, você, no mínimo, vai usar 5 conjunções conclusivas, finalizando os seus parágrafos e finalizando o seu texto. Então, nós temos aí logo, portanto, por conseguinte, destarte, que é sinônimo de dessarte, assim, por isso, então, e o pois. O pois, desde que venha deslocado, após o verbo. Exemplo, estudei com o professor Gilber Botelho, logo aprendi gramática. Portanto, aprendi gramática. Por conseguinte, aprendi gramática. E as últimas, explicativas. Que, porquê, porquanto e o pois. Só que agora o pois antes do verbo. Fale baixo, pois o bebê está dormindo. Para o CESP, já que, visto que e uma vez que, pode também traduzir a ideia de explicação. Explicação. Né? Para o CESP, já que, visto que, não é só causa, pode ser explicação também. Tudo bem, gente? Então tá aí, fizemos um panorama das conjunções, está aí, não obstante. Creio que já podemos ir às questões, né? Gabarita todas. Todos comigo? Temos mais um tempinho para resolver todas as questões. E vamos começar com Fundação Getúlio Vargas. Uma questão bem tranquila. Então, voltando aqui. Cadê? Aí. Vamos lá? Todos comigo? Rapidinho agora, hein? Agora vai fluir. Prova do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. A vida hoje está tão moderna, que todos nós nascemos atrasados tecnologicamente. Ou Gilbinho que o diga, mas estou aqui. Vai dar certo. Antes tarde do que nunca, né? Maravilha. Vou esperar aí a turma, quer saber de vocês. Escrevam aí qual a resposta. Escrevam aí. Consigo visualizar aqui a resposta de vocês. E aí? Perceberam que ela não quer saber a classificação da oração? Ela quer saber o quê? Qual a ideia? A segunda oração desse pensamento. Então, vamos lá. A primeira está aqui. A vida está tão moderna, mas tão moderna que todos nós já nascemos atrasados. E aí, gente, não quer dar simplesmente o gabarito. Olha aí. Ana Lúcia chegou, bem-vinda. E vamos lá? Vou dar uma dica, não deveria. Você se lembra lá da brincadeira do tesão? Vou adiantar aqui um pouquinho. Vamos lá, ó. Cadê a brincadeira do tesão? Ó o tesão. Tal, tal que, tão que, tanto que, tamanho que. Depois do tesão, o que vem? A consequência. Foi uma boa dica. Isso mesmo, Daniela. Então tá aí. Letra A de amor. Pois é. Na verdade, eu já dei todas as respostas de todas as questões. Aí, ó. Rômulo do Mel também acertou. E vamos à próxima. Foi difícil, gente? Só um detalhe. Você vai analisar a partir do que, você acaba se esquecendo do tão. O tão é o intensificador da consecutiva, da consequência. Tal, tão que, ideia de consequência. Vamos à próxima. 2. Vou adiantar aqui. Muito bem. A 2 está aí. Getúlio Vargas, prova de 2019. Vamos ver o que aconteceu. Diz assim: sobre uma nova espécie de droga, as smart drugs. A chamada para um texto de jornal diz o seguinte: drogas apelidadas de smart drugs, por supostamente aumentarem a inteligência, ganha cada vez mais adeptos, apesar de pesquisas
desmentirem seus efeitos. Então, essa questão, ela está propondo o quê? A substituição de um conectivo que está corretamente realizado. Então, de cara, eu já vou mostrar para você o seguinte. Vou destacar por aumentarem a inteligência. Olha o que está acontecendo. Apesar de pesquisas desmentirem. Por mais infinitivo, você já entendeu. A ideia de causa. Apesar de pesquisas desmentirem, a ideia de concessão. E o que ela quer? A substituição de um conectivo que está corretamente realizado. Então, é importante você ver na listinha das causas qual conectivo eu poderia usar desenvolvendo. Só um detalhe. Drogas apelidadas de smart drugs, por apresentarem, drogas apelidadas de smart drugs, por supostamente aumentarem a inteligência. Então, desenvolvendo seria o quê? Visto que aumentam a inteligência. E no caso aqui de, apesar de pesquisas desmentirem, eu posso desenvolver. Embora pesquisas, só que aqui o verbo vai para o subjuntivo. Embora pesquisas desmintam. Deixa eu só corrigir aqui. Desmintam. Tá? Usando o verbo no subjuntivo. Vamos à questão? As opções estão aí. Hoje é a sua prova. Ela é uma questão de reescritura. Qual que você marcaria? Vou copiar o texto. Tirar uma ondinha aqui, copiando o texto. Cadê? Aqui. Você nunca viu isso antes? E vou colocar aqui a colinha para você. Ah, só veio... Tirei onda demais, né? Só veio o que não devia. Mas, vou fazer... Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Tá pensando que eu estou dando mole? De forma alguma. Vou colocar aqui para você visualizar a colinha. Vai a colinha. Embaixo acho que fica um pouquinho maior. E aí? Quero saber o gabarito de vocês, gente. Qual você marcaria? Olha aí. Turma desconfiada. A questão da Getúlio Vargas. Banca bem interessante. Possivelmente pode ser a banca do concurso para professor efetivo. O que você me diz? Alguém falou letra D. Alguém falou letra A. E aí? Toque, toque. Alguém aí? Então, lembrando que por aumentarem, você já entendeu. É causa. Aqui é a forma reduzida. Aqui na frente é a forma
desenvolvida. Então, por mais infinitivo. Quais são os conectivos causais? Você se lembra? Já que é um conectivo causal. Só tem um problema. Observe o verbo. Ele falou o quê? Já que supostamente aumentar sem. Opa, mudou o tempo verbal. O já que tá certo. Mas o aumentar-se não. B. Por supostamente aumentarem. Isso aqui é a causa. É a forma reduzida. Usou visto que. Posso usar visto que? Posso sim. Parabéns pelo visto que. Só um problema. Aumentavam? Aumentavam não. Porque ele fala, por aumentarem, quer dizer, visto que aumentam. Errado. Apesar de pesquisas desmentirem. Isso, já que aumentam. Isso aí, Maurício. Isso mesmo. Mas aqui ele colocou aumentavam. Aumentavam não dá. C. Apesar de pesquisas desmentirem. Embora pesquisas desmentissem. Opa, mudou de novo o tempo verbal. Não posso. Tá? Não posso mudar o tempo verbal. D. Apesar de, a forma reduzida, desmentirem. Ainda que, posso usar o ainda que? Na verdade, eu posso usar qualquer um desses, né? Embora, ainda que, mesmo que. E aqui ele usou desmintam. Tá certo. Usou o verbo aí no subjuntivo, presente do subjuntivo. Professor, mas e a E? Na E ele usou apesar de desmentirem, embora desmintem. Desmintem é indicativo. Indicativo. Não posso usar o verbo no indicativo. Indicativo. Quando eu uso uma concessiva, apesar de, isso aqui é concessão. Levo o verbo para o subjuntivo. Resposta, letra D. Qual foi o nível da questão, gente? Escreva aí. E aí? Qual foi o nível da questão? Fácil, café com leite, mamão com açúcar, difícil? Quero saber de você. E aí? Tranquilo? Leila achou fácil. Vou avançar então. Ler é importante, Getúlio Vargas. Ler é importante porque leva a pessoa a ter contato com várias ideias diferentes dos autores, adquirindo, assim, uma visão mais ampla do mundo e dos conflitos que envolvem a humanidade e a sociedade. Quando, olha quem apareceu aqui, quando se tem uma visão mais ampla, se tem também mais matéria para formar as próprias ideias e resolver de melhor forma os próprios problemas. A relação lógica entre os segmentos sublinhados é a de, então, quando se tem uma visão mais ampla, se tem também, então, eu tenho isso, mas eu também tenho isso aqui. E nós temos aqui, introduzindo essas orações, a conjunção quando. Vamos às opções? Quero saber de vocês. A. Simultaneidade temporal, causa e consequência, proporcionalidade, comparação, desproporcional ou condição. Rapidinho. Daniela falou que é condição. E aí, gente? Vanessa falou que é A. Marcela falou que é A. Vamos bater o martelo? Isabel também falou que é A. Gente, isso aqui é uma simultaneidade temporal. Observem, nós temos o quando. E quando se tem uma visão, se tem também, então, quando se tem isso, tem também aquilo. Houve uma simultaneidade de ideias, né, introduzida pela conjunção temporal, né? Quando? Isso é tempo. Resposta, letra A de amor. Vamos lá.
Continuando. Um jornalista americano afirmou: os ricos são diferentes de você e de mim. Eles têm mais crédito. Se reescrevêssemos, uma questão de reescritura, este pensamento, substituindo o ponto entre os períodos, então, substituindo aqui o ponto entre os períodos, por uma conjunção. Então, observe que ele está falando aí, de certa forma, de orações coordenadas, né? Independentes. Os ricos são diferentes de você e de mim. Eles têm mais crédito. Então, se reescrevêssemos essas duas orações, uma conjunção, então ele diz, por uma conjunção, a opção inadequada, gente, ficou fácil, hein? Todas estão corretas. Então você vai observar as conjunções, todas iguais, exceto uma. Todas iguais. Cadê o patinho feio? Olha aí, Érica. Érica falou que a letra E. Gislene também, todo mundo, Hanna, agora animaram, né? Animaram, aí foi fácil, né? Lembrando que todas essas aqui estão, de certa forma, traduzindo uma explicação. Mas essa última está traduzindo uma oposição. Oposição. Essa é a resposta. É a diferentona. Já que, porque, dado que, visto que, estão lá nas explicativas. Foi fácil, não foi, gente? Vamos avançar. Na frase, a natureza faz o homem feliz e bom, mas, olha a quebra de expectativa, a sociedade o corrompe e torna-o miserável. A conjunção sublinhada, e essa é a pronúncia, sublinhada, pode ser adequadamente substituída por... Eu falei que ia dar uma dica, né? Mas depois que você fizer, eu dou a dica. E aí? Maravilha. Gente, alguém tentou marcar aí, no entretanto, isso não existe. Cuidado. A expressão é no entanto. Lembrando que, embora é concessão, visto que é causa, portanto, é conclusão, e, contudo, é adversativo. Quais são as adversativas? Aí nós temos mais ou menos assim, ó, o mnemônio. Vou colocar aqui na outra página, o mnemônio. Mais ou menos assim. Opa. Sentem. Aí aqui, eu vou colocar assim, ó. No. Esse por vai ser com o verbo no indicativo. Você deve se lembrar disso. E vou colocar aqui o por. Sentem no por. Que é isso? Você vai me ajudar. Vamos lá? Estamos falando das adversativas. Alguém? Então, o S é de só que. O E é aquele E que equivale a mas. É o próprio E. O N é de no entanto. O T é de todavia. O E é de entretanto. Entretanto. O M é de mas. Mas. Esse N que ficou no indicativo é o não obstante.
Nós falamos que o verbo tem de aparecer no verbo, no indicativo. E esse por é de porém. O que vocês acharam da dica? No caso aqui, elas são adversativas. E aí? E você, legal, né? Bacaninha, né? Eu gostei. Eu gostei. Sentem no pô. Não se esqueça de dar aí um print aí na tela, me marcar lá no Instagram. É melhor pedir do que roubar. Isso. E vamos que vamos. Próximo. Já deu o print aí? Não se esqueça de me marcar lá no Instagram. Próximo. Getúlio Vargas, gente. Suas vozes frágeis, seus corpos miúdos, sugerem que elas não têm mais de 7 anos. Mas conhecem a brutal realidade dos desaventurados, cuja sina quer dizer destino, é cruzar fronteiras para sobreviver. Os dois segmentos marcados no segmento acima estão separados pela conjunção mas, que traz uma ideia de oposição. É uma adversativa. Sentem no pô. A oposição, neste caso, se realiza entre. Então, nós temos o mas, vai fazer uma oposição, conhece a brutal realidade dos desaventurados. O que veio antes é uma oposição ao que veio antes. Qual seria a resposta? E aí? Quero saber de vocês. Vou esperar aí a resposta. Então, que elas não têm mais de 7 anos, pouca idade. Suas vozes frágeis, seus corpos miúdos sugerem isso, que elas não têm mais de 7 anos. Mas já conhecem, quer dizer, já têm o conhecimento da brutal realidade dos desaventurados. E aí, gente? Uma brutal realidade. Muito bem, Silvia. Resposta letra C. Então, a pouca idade aparente, né? Por causa das vozes frágeis dos corpos miúdos, fazendo uma oposição ao conhecimento antecipado de uma brutal realidade. Foi difícil, gente? E aí? Mais ou menos, né? Vamos adiante. Da próxima vez eu vou tentar liberar para vocês o material com mais antecedência, só que para mim foi praticamente impossível, gente. Essa semana, vamos lá, vamos nos organizar para que você possa responder essas questões aí com uma certa antecedência, vai ser melhor. Ok? 7. Um comentário crítico sobre um filme dizia: o filme é bom, mas, olha quem apareceu aí, um pouco lento e monótono. A frase abaixo em que o mas apresenta idêntico significado ao desse caso. Então, observe. O filme é bom, mas um pouco lento. Então, o filme é bom, algo positivo, mas um pouco lento. Para quem não gosta de filme lento, isso aqui é algo negativo. Um pouco lento. Então, tem muito dinheiro, mas é muito feliz. Ter muito dinheiro
tem muito dinheiro, mas é infeliz. Tem muito dinheiro, mas é muito infeliz. Olha o contraste. Tem muito dinheiro. Isso é bom, gente. É positivo. Mas ser infeliz, ninguém merece. Isso é negativo. Houve um contraste. Resposta, já falado aí, letra A. Mas por que ela não veio? Esse mas aqui, ele é enfático. Enfático. Não tem nada de oposição. Mas por que você não falou a verdade? Tá? É o mais enfático. Por que você não falou a verdade? Eu vou enfatizo. Mas por quê? Nascer? Não só, falamos sobre isso hoje, não só ele, mas também ela compareceu. Quer dizer, ele compareceu, ela compareceu. A ideia aqui é de soma, não é contraste, como apareceu lá em cima. Mas você é muito maluco, cara. Em vez de dizer simplesmente, você é muito maluco, cara. Mas esse mais, de novo. E é um mais enfático. Não é oposição, é ênfase. Você acaba de saber disso. Mas como? De novo, ó. Como? Mas como? Enfático de novo. Diferente. Então, nós temos aí 3 ocorrências de um mais enfático. Aqui na A, ele traduz uma ideia de oposição. Ideia de oposição. Na C, uma ideia de soma. É uma adição. Soma. E a resposta é a letra A. Tá fluindo. Vamos lá. Vamos fechar tudo isso hoje. Será que a gente aguenta? Aguenta. Gente, rapidinho. Prova para professor. Olha aqui, ó. Educação básica. Você que está achando que Getúlio Vargas não pode elaborar prova para professor? Como assim? 2021. Não foi o SESP. Prova para professor de educação básica. Depois pega essa prova completa. Como? Coloca esse trechinho no Google lá que você vai ter acesso à prova completa. O mundo anda mudando tão rápido que aquele que diz que alguma coisa não pode ser feita é geralmente interrompido por alguém fazendo essa coisa. Que loucura, hein? Gostei dessa frase. Mas eu quero saber de vocês. Com a explicação que nós tivemos, ele falou nesse segmento do texto, a oração, que ele é geralmente interrompido, exerce a mesma função em qual oração? Então, primeiro, qual a ideia dessa oração, gente? Se você souber a ideia, ele quer saber em qual oração nós temos a mesma ideia. Rapidinho. Não sei se eu dou uma dica. Não, vai ter dica nenhuma. Vamos lá. Qual você marcaria? Olá, pessoal. Primeiro, qual a ideia? Eu não quero gabarito antes de você me dizer qual é a ideia. Não falaram ainda a ideia. Estão dando só gabarito. Eu quero saber a ideia. O mundo anda mudando tão rápido que... Quem se lembrou do tesão aí? Só para eu saber. Depois do tesão, vem a consequência. Olha, a Silvia, a Sandra também. Isso mesmo. Legal. Você já sabe a ideia. A Leila também, a Fernanda. Agora que você sabe que a ideia é de consequência, onde ela está? Vou dar uma dica. Às vezes, o intensificador tão, tanto, tamanho, tal, tão, tanto e tamanho podem vir implícitos, tá? Isso mesmo. Só o gabarito, gente, rapidinho, a ideia de consequência. Vou ler todo. Eu adoro surpresas, desde que eu esteja pronto para elas. Uma novidade, que dura só 5 minutos, vale mais que uma obra imortal que chateia a todos. Neste final de semana choveu, que foi uma desgraça. A vida está cheia de absurdo que nem sempre precisa parecer
Verossímeis, porque são verdadeiros. Lenda é uma mentira que adquiriu a dignidade da idade. E aí? Quem arrisca? Eu explico. Mas quero saber de vocês. Qual é a resposta? Vamos lá? Temos 20 minutos para fechar. 20 minutos para fechar isso aqui. Ótimo. A resposta é a letra? Isso, Gislene, gostei. Maravilha, entendeu direitinho. Então, neste final de semana, choveu tanto, ficou subentendido, ó. Poxa, professor, a dica não valeu. Valeu. Por isso que é importante fazer questões. O tanto pode ficar subentendido. Neste final de semana choveu tanto que foi uma desgraça. Depois do tesão, tá? Vem a consequência. A resposta letra C. E vamos avançar. Não vou comentar as outras para a gente tentar fazer as outras frases, para a gente fazer as outras questões, tá? Vamos avançar. Próximo. Aqui nós queremos o quê? Uma forma. Assinale a opção que apresenta a frase em que a oração reduzida, falando sobre isso hoje, foi substituída adequadamente por uma oração desenvolvida. O CESP adora cobrar isso. E Getúlio Vargas também. Então, rapidinho, leia todas. A dica, tá? Não deveria, mas vou dar. Vamos revisar aqui essa parte das reduzidas. Eu não quero que você erre. Para que? Ó, para mais infinitivo. Para que? A mais infinitivo. Condição, se caso. Por mais infinitivo. Causa. A fim de mais infinitivo. Finalidade. Ao mais infinitivo. Tempo. Quando? Assim que. Sem mais infinitivo. Ou vai ser condição. Ou vai ser concessão. Ou vai ser modo. E apesar de, mais infinitivo é concessão. Voltemos à questão. E aí? Rapidinho, rapidinho. Só o gabarito. 9. Letra turma nerd. Vai lá. Acho que eu já vi alguma resposta aí. Cordélia. Leônidas. Jaqueline. Lindos. Então nós temos aqui, ó. Felicidade é a única coisa que podemos dar, ainda que não a possuamos, sem que a possuamos. Então, aqui a forma reduzida e sem que, olha a forma desenvolvida, ó, a possuamos, é a forma desenvolvida. As outras é apenas viagem, tá? E vamos adiante. 10. Rapidinho. 10. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade o corrompe e o torna miserável. A conjunção sublinhada, na verdade, ela não estava sublinhada, né? Mas eu destaquei do texto acima, pode ser substituída por questão 10, acho que só no slide que não estava sublinhada. Na apostila estava? Deixa eu me ver aqui, 10, 10, 10. Não estava. Mas eu destaquei para você, né? É a conjunção mais. Eu acho que aquela dica lá do sentem no pô ajudaria aí, né? Todas vão traduzir a mesma ideia. Vamos fazer uma colinha? Ninguém está vendo, tá? Uma colinha. Olha a colinha. Todas elas. Só que, mais, entanto, todavia, entretanto, mais, menos, porém. Isso aí. Depois da colinha, vamos lá. Aqui pode. Não pode ir lá no dia da prova, né? Gente, todas são adversativas. Menos qual? Porém adversativa? É. Portanto, adversativa? Não. Portanto, é o quê? Portanto, é conclusiva. Todavia, é adversativa. Contudo, adversativa. No entanto, adversativa. Ok? Bacaninha? Vamos lá. Só os fortes, hein? Vamos adiante.
Eita, essa questão é muito interessante. Essa banca aí vai vir com força. Olha aí, Leila está aí festejando, acertou. Tranquila, né, Leila? O elemento coesivo, no entanto, pode ser substituído por qualquer um destes, não obstante, entretanto ou mas. E aí? Certo ou errado? Vamos lá no texto, na parte em que ele propõe. Está aqui, ó. Esse é um trecho, uma questão adaptada, tirado lá do texto da secretaria. É um texto de educação para professor. A experimentação é característica dos processos de aquisição de conhecimentos. Ao adquirir, ó, observe, ao adquirir a escrita, quer dizer, quando se adquire a escrita, quando a criança adquire a escrita, a criança testa hipóteses já construídas acerca desse sistema. Pode-se pensar, então, que, mesmo antes de entrar, olha aqui, ó, mesmo antes de entrar para a escola, uma ideia de concessão. O aprendiz, graças às práticas de letramento, acho que você deve se lembrar desse trecho da última prova, né? Graças a, com uma ideia de causa, de letramento, às quais está exposto cotidianamente, já construiu suas hipóteses no que diz respeito à segmentação da escrita. No entanto, olha aí, Melissa está dando gabarito. No entanto, ao testá-las, o que se lhes apresenta é a dúvida sobre o lugar em que espaços devem ser inseridos na escrita. Para a solução desse problema, é necessário que o aprendiz cumpra a complexa tarefa de compreender o que é uma palavra. Quero saber de vocês, certo, errado ou oxe? Vamos lá? Turma linda, nerd do meu coração. O que você diria? Jaqueline falou que está errado. E aí, pessoal? O que você me diria? Quero saber. O que pode dar certo? Não tenho tempo a perder quando ele falou oxe. Isso aí, oxe. Gente, sabe o que acontece? É que não existe, eu posso, ó, não obstante. Não obstante, pode. Desde que o verbo esteja no indicativo. Vamos observar? No entanto, ao testá-la, o que se lhes apresenta a gente, ó, isso aqui é indicativo. Se é indicativo, eu posso usar não obstante. No entanto, equivale a entretanto. A questão é, posso usar o mas? Aí você aprendeu, professor, lindo do meu coração. Eu já aprendi que não existe vírgula depois do mas. De fato, não existe vírgula. Só que quem diz que isso aqui é vírgula? Na verdade, isso aqui é uma intercalação. É ao testá-las. Isso não é vírgula, são entre vírgulas. Pegadinha do malandro, hein? Puxa vida. Não existe vírgula depois do mas existe entre vírgulas. Maurites, linda. Qual a resposta, então? Chore de emoção. O item está certo. Certo, item. Item lindo. Essa banca veio com uma questão bem capciosa, hein? Eita, eita, hein, Leila? Vamos lá, vamos avançar, gente. O que vier pela frente agora é tranquilo, vamos ver? 12. As orações. Para que o consumidor seja mais bem atendido e para não perder seus consumidores, estabelece uma relação de finalidade. Finalidade. Com as orações. A estratégia da agência reguladora, de fato, parece contribuir e as empresas comumente dispõem de vantagens, respectivamente. Prova do CESP, CESP, Sebrasp, Anatel. Hoje é a sua prova. O que você marcaria? Olha aí.
Quero saber. Certo, errado ou a régua? Em pleno sábado à noite, temos aí 60 vencedores. Olha aí. Maurício falou que está errada. A Dani também. Marcela também. Por que errada? Para que não é finalidade? Não é finalidade? Hã? E aí? Não quero saber seu gabarito, não. Quero saber de vocês a justificativa. Certo ou errado? Pessoal, é finalidade, Daniela falou. Daniela, o a fim de não pode perder. Gente, para mais infinitivo é finalidade. Sabe qual foi o peguinha dessa questão? Cuidado, ó. O verbo contribuir é verbo transitivo indireto. Para que o consumidor não seja, perdão, para que o consumidor seja mais bem atendido, isso aqui, na verdade, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Não tem nada a ver com finalidade. Na verdade, é um objeto indireto oracional do verbo contribuir. Que questão capciosa. Fala a verdade. Eita, Dani, hein? Eita, Daniela. Por isso que a gente não pode ligar o automático. Eu fiz questão de colocar essa questão. Claro que, na maioria das vezes, o para quê é finalidade. Mas, em especial nessa questão do CESP, vocês já estavam com saudade do CESP, hein? Muito tenso, viu? A Adélia falou, muito tenso. Vamos à próxima. Temos ainda 10 minutos. CESP. A substituição da locução já que, pela conjunção pois, manteria a coerência, lembrando que coerência quer dizer lógica, e a correção gramatical do texto. Vamos ver? A leitura de um texto requer conhecimento do seu propósito pelos alunos, já que fluência também tem a ver com a intenção da leitura. Para que ler, quais estratégias poderão ser utilizadas e utilizadas e o que se espera ao final. Então, nós temos aí já que a leitura de um texto requer o conhecimento de propósito de seus alunos, já que fluência também tem a ver. Cabe o visto quê? Cabe. Isso aí. Já que, Maurício falou, é causa. É explicação. Posso substituir, já que, por pois, falamos isso. Na prova do CESP, gente, deixei lá, está até vermelhinho. Vou voltar aqui no slide para vocês. Olha isso aqui, ó. Bem vermelhinho. CESP. Por que, por quanto e pois. Antes do verbo. Já que, visto que, uma vez que. Explicação para o CESP. Que coisa, hein? Então, vamos à questão. Questão está? Ele falou o quê? Manteria a coerência e a correção? Certo item. Certo item. Isso mesmo, Leila. Certinho item. E vamos avançar, porque não temos tempo a perder. Só quero saber o que pode dar certo. Vamos lá. Essa expressão, a locução, em razão de, expressa uma ideia de causa. Se prestarmos atenção à nossa volta, prova da PRF, 2019, percebemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Na verdade, eu não falei sobre isso. Eu vou falar. Em razão da chuva, em razão da enchente, né? Maurício lembrou muito bem aí da nossa aula. Então, gente, olha o que eu separei para vocês. Olha aqui, ó.
Expressão de causa. Em virtude. Olha aqui, ó. Em virtude de, por causa de, por motivo de, devido a, tendo em vista, em razão de, olha quem apareceu aí, ó. Em razão de, já que, visto que, uma vez que, na medida em que, porque, em função de. Então, vou apagar aqui para você dar um print na tela, porque essas expressões são valiosas. Dê um print aí, por favor. Então, nós temos a ideia de causa, aquelas que vão traduzir a ideia de conformidade e aquelas que vão traduzir a ideia de modo, mediante, por meio de forma como, de modo a, por intervenção de, por intermédio de. Deram print? E vamos avançar. Mais uma. Deu print? Isso. E vamos avançar. Tá acabando, tá acabando. Próxima. Como o termo malgrado, falamos sobre isso hoje. Malgrado pode ser classificado tanto como adjetivo quanto preposição, estaria igualmente correto o emprego da forma malgradas em vez de malgrado. No entanto, malgrado as diferenças. Eu posso falar malgradas as diferenças? Malgrado quer dizer em que pese a. Em que pese a. Certo ou errado, gente? É uma ideia de concessão. Não, gente. Sabe por quê? Porque, vamos voltar lá na explicação. Tá aqui, ó. Tã. Olha quem vai aparecer aqui. Para você. Cadê? Tá aqui, ó. Malgrado. Cadê você, bichinha? Bichinha. Tá aqui, ó. Malgrado, gente. Acharam? É uma preposição acidental. E preposição é o quê? Invariável. Prova para revisor do STF. Nada de usar malgrada. Invariável. Isso mesmo, Maurício. Invariável, tá? Tá na listinha para vocês. Memoriza essa listinha que vai dar muito bom. E vamos lá, tá acabando. Então, gente, rapidinho, temos ainda 5 minutinhos. Rapidinho. Formas desenvolvidas e reduzidas. Falamos sobre isso hoje. Claro que está um pouquinho rápido, né? Eu sei disso. Mas teremos outras oportunidades. Vamos lá. 19. Caso se substitua apesar de por embora, é necessário também substituir terem por tenham, de forma a assegurar a correção do período. Vou ler, hein? Apesar de as esculturas de Aleijadinho, do século XVIII, terem fisionomia mestiça, esse era um artista barroco com influência europeia. Então nós temos, apesar de terem. Se eu usar o embora, o que acontece com terem? Se transforma em tenham. O que você diria? Certo ou errado? 15. Essa é 19. E aí? Cordélia falou que está certo. Analice também. Hanna também. E vocês estão demais. Porque, de fato, houve uma paráfrase. Isso é uma paráfrase. Lembrando que paráfrase é o quê? É uma reescritura. Parafrasear é você reescrever o texto, explorar as múltiplas possibilidades combinatórias da língua e dizer exatamente a mesma coisa. O item está certo. Vamos fechar? Está acabando? 20. A oração iniciada por a se usar. Depois alguém passa o gabarito da nossa amiga Helena, por favor. Isso mesmo. A oração iniciada por a se usar apresenta textualmente valor condicional. Será? Prova do TCU. A contemporaneidade vai urdindo novas situações que demandam por novas opções éticas e pela consignação de novos direitos. A produção apresenta sua clara dimensão fáustica.
a se usar a expressão de Marshall-Berman. Caso se use a expressão de Marshall-Berman, desde que usem a expressão de Marshall-Berman. Minha pergunta é, a se usar traduz ideia de condição? Tem valor condicional? Certo ou errado? Se quiser colar, pode colar. E aí? Eu tinha dado a dica, né? A persistir os sintomas, então, ó, a mais persistirem os sintomas, isso é condição, lá na propaganda do remédio. Não sei se você se lembra, mas eu tinha falado sobre isso. A persistir os sintomas quer dizer caso persistam os sintomas. Tá fechando, estamos terminando. O item está certo. Continuando. 21. Mantém-se o texto coerente e gramaticalmente correto ao se substituir que uma pessoa não seja por uma pessoa não ser. Vou ler o trecho e quero saber o gabarito de vocês. Todo indivíduo tem direito à proteção de sua liberdade, de sua integridade física e de outros bens, que são necessários para que uma pessoa não seja rebaixada de sua natureza humana. Qual foi a proposta do SESC? Substituir que uma pessoa não seja por uma pessoa não ser. Tempo. Certo ou errado? Vanessa falou que está errado. Cordélia também. Daniela falou que está certo. Analice. Hanna. Gente. Chore de emoção. O item está certo. Calma que eu explico. Gente, o que eu tenho de fazer para reduzir? Para que não seja. Vou tirar o quê? Tira o quê? Tiramos o quê? Está aqui o quê, ó? Tiramos o quê? Ao tirar o quê, eu sou obrigado a colocar o verbo no infinitivo. Qual é o infinitivo de seja? Fala. Ser. Leia lá. Que uma pessoa não seja. Tirei o quê? Uma pessoa não ser. Paráfrase. Isso mesmo, Leila. O item está certo. Certinho. Próxima. Vamos lá? Mais uma. Ao substituir ao adotar por quando adota, muito boa a questão, Leila. Foi mesmo? Mantém a correção gramatical e o sentido original do período. Vamos ver? As empresas que pretendem fazer um investimento social mais eficaz tendem a não ser as executores dos projetos, contratando consultores ou organizações especializadas para desenvolvê-los. Ao adotar essa estratégia, a empresa compartilha o papel de produtora social com a organização executora. Olha aí, Maurício, está demais, hein? Isabel também. Ao adotar, por quando adota. Ao adotar, qual é a ideia, gente? Isso mesmo, tempo. Fizemos até uma revisãozinha sobre esse assunto. Certo ou errado item? Certo item. Paráfrase. E vamos à última. Se a resposta foi em coro, vamos embora. Se não, monitoria extraordinária até as 24 horas. Até as 23 horas. Isso. Ai. Prova do BRB. Vou ler, hein? No terceiro período do primeiro parágrafo, o trecho por apresentar, você deve se lembrar disso, por mais infinitivo. Introduz uma oração que estabelece uma comparação. Por isso, esse trecho mantém seu significado e sua correção gramatical se for substituído por como apresenta. Minha pergunta é, por apresentar propriedades terapêuticas, pode ser substituído por como apresenta propriedades terapêuticas? Propriedades
terapêuticas. Posso ou não posso substituir, gente? Posso substituir. Exatamente. Pode substituir. E o item está errado. Errado? Porque, gente, eu não posso substituir por mais infinitivo, não é causa? O como não é causa? Sim. Mas o item está dizendo que traduz uma comparação. Pegadinha, vixe. Vixe. É, vixe mesmo. O como pode ser comparativo? Sim. Não neste caso. Neste caso, ele é causa. E o it está errado. Ok? Putz, oxe, pegadinha. Isso mesmo. Gente, e aí? O que acharam? Foi bom estar com vocês. Maldosa, né? Essa doeu. Pois é. Conseguimos vencer, né? Resolvemos aí todas. Acho que não extrapolei tanto aí no tempo. Eu acho que a Isa tem uma palavrinha pra gente aí. Isa, está aí? Tô sim, olá pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por ficar até esse momento. E lembrando que nós estamos organizando as nossas aulas online, então acompanhe a gente aí no grupo, tá bom? Que nós vamos tentar manter, né, Gilber, essa agenda aqui, Claro. se quiser, Muita coisa boa. com muita novidade, tá? Então, assim, para que a gente não erre com vocês, então a gente está organizando com antecedência, né? Organizando todas as agendas para a gente oferecer o melhor para vocês e a gente manter esse horário. Isso E eu mesmo. peço também que vocês divulguem a gente, ajude, vai falando com os amigos que também precisam Precisamos, gente. noite, tá? Vai ajudando ao nosso grupinho crescer, porque quanto mais pessoas, a gente consegue um preço melhor, né, Gilber? Com certeza, com certeza. Meu, obrigado pela Boa noite para vocês e muito obrigada. sua presença aqui na live, nessa aula. Isso aí, gente. Boa noite. Foi bom estar com vocês. Não se esqueça, né, de dar o print aí na tela e marcar lá no